Fumantes, por exemplo, são fixados na fase oral? Isso mesmo, fumantes, pessoas que bebem excessivamente, algumas pessoas que, por exemplo, falam demais, aí pode ser fixação na fase oral com uma histeria, né? É que é interessante que Freud, quando ele... ficam até agressivos, isso mesmo. Freud, quando ele estuda essas fases, né, e ele faz a transferência da neurose, o que é a neurose, né? Vamos entender isso mais cientificamente. Eu tenho o meu ego, o meu superego, e eu tenho lá o meu instinto, a minha pulsão. O meu ego, ele é o formador ali do meu inconsciente. O superego é tudo aquilo que... ele é rígido, né? Tudo aquilo que vem com um processo de repressão, tá? Então, tudo que é reprimido pelo superego é jogado para o meu inconsciente, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que está fixada na fase oral, provavelmente ele foi privado de alguma coisa quando criança, né? Eu tenho muitos adultos que adoram doce, nossa, amam doce, eu sou uma delas, né? Eu trocaria doce a salgado, né? Então, eu dou muito mais preferência para o doce. Então, por quê? Porque eu tenho uma fixação na fase oral, né? Então, eu adoro doce. Se eu pudesse, eu comia doce todo dia, né? Não é chocolate, tá, gente? No chocolate eu não gosto. Eu gosto de doce, pudim, quindim, essas coisas. Sabe, doce melequento? É a minha cara. E alguns pacientes, quando entravam na clínica, eu deixava sempre um pacotinho de doce, de bala, de jujubinha. Então, ali, quando ele colocava aquilo, eu já percebia um certo relaxamento. Então, essa fase tem bolachinha, essas coisas. Então, essa fase em que a criança, em que o adulto, ele passa, né, por essa fase oral, e ele traz dessa fase oral alguns resquícios que estão ligados lá na infância, alguns não, praticamente todos, é ali que você vai entender o que aconteceu lá nessa infância que faltou, né? Então, geralmente, a fase oral são pessoas que são privadas de comer aquilo que elas gostam, são pessoas que são privadas de, muitas vezes, falar o que elas pensam, né? Então, ela vai ter essa compulsão pelo alimento, até a questão da obesidade, até o momento que ela enche aquele vazio que ela também não sabe o que é. Mas só de você falar, você já entende, né? Então, se você tem, por exemplo, uma tia, né? Quem não tem aquela tia que no final do ano, Natal, né? Ela senta na mesa, é aquela que vai sempre falar para você assim, você lembra aquela traição que houve na família? Aí todo mundo um olha para o outro e fala assim, meu Deus, mas é momento dela falar aquilo? Tá ali, né, a fixação na fase oral, né, aquela sem noção. Todo mundo tem um parente que é assim.